Olá, pessoas! Mais uma aula. Continuamos aqui o nosso curso de capacitação em dependência química e a gente vai falar um pouquinho nessa aula sobre intervenções e tratamento, né? A gente entende, então, que vocês compreenderam a concepção de clínica ampliada, leram os artigos, leram as questões de projeto terapêutico singular e a gente sempre tem material extra que a gente coloca para vocês. É importante, assim, nunca recomendo fazer uma aula atrás da outra, porque é importante você dar um tempo, uma reflexão, dar uma lida, dar uma pesquisada, vai ler alguma coisa nas redes sociais, na internet, sem fazer com muita pressa, né, para que a pessoa possa digerir um pouquinho esse conhecimento, tá certo? Vamos falar primeiro dessas concepções, né, ontológicas da existência humana. As drogas têm uma relação muito íntima com a humanidade, né? O Heidegger já falava do ser mortal e ser livre, né? Esse sentimento de angústia. O Freud sempre falou, né, do que abandonamos os nossos instintos e deixamos de lado os nossos desejos por uma vida mais protegida pela sociedade. O ser humano vive intensamente uma questão de mal-estar, né? E não é um mal-estar de eu estou enjoado e vou vomitar, mas é de uma questão de um desconforto psicológico. Bom, né, eu sou psicólogo, então eu trabalho muito essas questões desse desconforto, desse mal-estar. E muitas vezes é esse mal-estar, é esse desconforto que faz com que a pessoa busque a droga, né? Como uma maneira de alterar a consciência, como uma maneira de mudar alguma coisa. E aí a gente tem que pensar a visão, né, que o mundo tem sobre as drogas. Na visão da saúde, você tem uma questão muito de doença, de uma clínica psicológica. Na justiça, você tem uma questão relacionada muito a delito e punição, né? A gente tem na religião a visão do pecado, da conversão, né? E a gente tem uma visão também de cidadania, em que as pessoas têm direitos e deveres, né? Acho que isso é muito importante, a gente precisa pensar um pouco nisso. E aí, né, vamos pensar. Tá bom, mas quais são os tipos de intervenção que a gente tem, né? A gente tem vários tipos, várias formas de intervenção. E aí isso é em saúde pública, para vocês entenderem assim. Isso é saúde pública. Saúde pública, vocês estão vendo meu joelho, tá? Mas eu tô de roupa, tá? Tô de short, porque aqui é muito quente. A gente trabalha em saúde pública o seguinte: primeiro ponto da saúde pública é a promoção de saúde. Promoção de saúde é sempre que você promove hábitos saudáveis para que a pessoa tenha qualidade de vida, pratique esportes, né? Tenha uma vida saudável, se alimente bem. Você está falando isso para promover saúde, ou seja, saúde como um bem-estar, como uma qualidade de vida, tá certo? Toda vez que eu trabalho com prevenção primária, é porque eu estou evitando que algo aconteça. Então eu falo assim, não fume, porque o fumo pode causar câncer nos pulmões. Controle sua alimentação, porque você pode ter diabetes. Eu estou prevenindo primariamente que você vai ter um agravo ou problema de saúde. A prevenção secundária é quando você já tem um agravo e eu estou prevenindo que ele se agrave mais ainda. A pessoa é diabética, faz tratamento e eu digo, cuidado para você não desenvolver o pé diabético, tá certo? A pessoa é hipertensa e eu digo assim, não coma sal porque você pode ter um quadro mais grave. Então já tem um quadro instaurado e eu estou prevenindo que ele agrave. Tem também a terciária, a quaternária, mas o que é importante na dependência química é que existem, por exemplo, então, dois tipos de prevenção. A prevenção primária, né, que é quando a gente trabalha ou evitar o uso experimental ou retardar a experimentação. Porque a gente sabe que o uso de drogas na adolescência é muito mais complicado do que o uso de drogas na fase adulta, porque na adolescência ele está em fase de formação de personalidade. A pessoa ainda está em fase de construção, né? Na infância, então, pior ainda, parte neurológica, parte comportamental e tal. Eu acho muito complicado essas políticas partidárias ou essas questões, campanhas que não use droga, não use droga, não use droga, não use droga. Não sei até que ponto elas funcionam, porque você está dizendo para a pessoa não usar algo e ela vai lá e usa. Se eu virar para você e falar assim, não pensa no elefante rosa, 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 você vai sempre pensar no elefante rosa para depois tirar ele da sua mente.
E quando você fica, não use droga, não use droga, não beba, não beba, não beba, eu acho que talvez você até desperte o interesse da pessoa pela substância, né? Então, assim, talvez pensar em retardar, né? Eduardo, mas o que você acha? Né? Por exemplo, eu tenho um filho de 13 anos. Se ele virasse para mim e falasse assim, pai, eu quero fumar maconha. Não ia deixar agora, ia conversar, ia trabalhar com ele essas questões, né? Ter um diálogo, explicar os motivos, porque na adolescência é muito complicado, né? Mas talvez na fase adulta, não veria problema se ele quer experimentar, porque é um risco, ele é adulto, né? Aí o adulto tem as suas decisões. Mas é algo para se pensar. Então a gente tem esses tipos de intervenção, que são evitar o uso experimental ou retardar a experimentação. É a mesma coisa que a gente fala que adolescente não transa, que adolescente não faz sexo. Pelo amor de Deus, gente, vocês já foram adolescente. Eu fui adolescente por pouco tempo. Não bastante tempo, né? Dá pra ver que eu sou velho. Não tem mais como disfarçar. Depois dessa mecha diabo veste prada aqui, tá foda passar por menos de 40. Adolescente transa, adolescente faz sexo. Então, já que é pra ele fazer sexo, que ele faça sexo com preservativos, concorda? Não, porque Jesus... Não é religião, eu tô falando de ciência. A ciência diz que adolescente transa, e se ele vai transar, então que tenha preservativo, que ele tenha orientação, educação sexual nas escolas. Com droga é a mesma coisa, a gente tem que saber que, assim, a droga está espalhada por aí, não só as drogas lícitas como as ilícitas, né? E a gente pode trabalhar a prevenção primária. A prevenção secundária é quando a pessoa já faz uso, e a gente pode diminuir o uso regular, evitar o uso abusivo. A terciária, que aí já é o tratamento e a reabilitação, quando a pessoa já está num caso de dependência, né? O abuso por dependência, e aí vem buscar a nossa ajuda e nosso apoio, tá? Bom, o tratamento ou intervenção, o que a gente chama disso, né? O que a gente chama de tratamento, o que a gente chama de intervenção? É uma série de eventos que iniciam quando a pessoa que faz uso de substâncias psicoativas estabelece um contato com o estabelecimento de saúde ou com serviço comunitário ou com profissional. Pode ser feito através do padre, através da mãe, através do tio. O que não pode, ela ser levada à força pelo braço, trouxe meu filho aqui para o senhor tratar. E aí dá aquela ideia de que existe um comprimido mágico, uma fórmula mágica que, vou pegar a minha varinha mágica, que o professor vai fazer pirim, pirim, pim, pim, puf, e a pessoa vai se tratar imediatamente. Não funciona assim. Por isso que a gente tem que incluir sempre a família nos projetos terapêuticos singulares, porque eles fazem parte do problema também, né? E eles precisam estar cientes disso. O tratamento inclui não só essa questão do diagnóstico, assistência à saúde, a reintegração social das pessoas que foram afetadas, tem a finalidade de reduzir a dependência, melhorar a saúde e qualidade de vida, aproveitar ao máximo a capacidade do indivíduo e prover acesso a serviços e oportunidades de plena reabilitação social. Eu não estou falando aqui, não está escrito abstinência total. Ela não é obrigatória. Você pode conseguir melhorar a qualidade de vida de pessoas através de redução de danos ou de impactos. Vou dar um exemplo para vocês. Já trabalhei com um paciente já trabalhei com um usuário de maconha que fazia uso constante e diário. E através do plano terapêutico singular dele, a gente conseguiu trabalhar, entender que o uso apenas nos finais de semana era não só para ele melhor financeiramente, mas também socialmente, porque ele conseguia se relacionar melhor, também era financeiramente, porque ele conseguia trabalhar mais. E ele achou melhor e conseguiu, e vive muito bem, obrigado. Em momento algum a gente tem que parar de usar droga. Eu não sou um pastor da igreja, gente. O profissional de saúde não pode assumir essa postura jamais. Mas a gente tem que oferecer para ele todas as possibilidades e todas as oportunidades possíveis, tá bom? A gente precisa desconstruir essas coisas nas nossas cabeças de que que todo mundo vai querer parar de usar droga. É claro que a gente vai sempre buscar isso. É claro que isso é sempre um ideal, tá certo? Mas nem sempre isso vai acontecer. Que vocês tenham isso em mente. Bom, no modelo ideal de tratamento, né? No modelo ideal de tratamento, que é uma coisa assim, né? Um modelo britânico, quase. A pessoa tem esses momentos de intervenção terapêutica em que ela busca o serviço comunitário, busca o sistema único de saúde, busca os profissionais. Ela tem diagnóstico e encaminhamento, a gente precisa de médico, de psicólogo, de assistente social. A gente tem o tratamento da dependência com segmentos, né? Quando há casos de tratamento agudo,
né? Há casos de necessidade de desintoxicação e para isso existe o CAPS-EAD, como vocês viram. Há uma necessidade que não tem CAPS-EAD, né? As pessoas têm que ter acesso a isso, elas têm que ter disponibilidade, tem que ter serviço oferecido. Quantos CAPS-EADs existem na sua cidade? Mas na minha, com mais de milhões de habitantes, só tem um CAPS-EAD. Você acha que todo mundo tem acesso? Você acha realmente, lembra que eu mandei você refletir lá atrás, lá para pesquisar no seu município? Será que todos têm acesso a isso, né? Como é que a gente faz os encaminhamentos e as referências, né? Qual é a demanda, qual é a motivação do paciente, conhecer as demandas, perfil do usuário, esse modelo ideal de tratamento, são pontos que a gente tem que investigar em todo o processo para que a gente possa proporcionar para esses sujeitos, tá certo? Existe um instituto chamado National Institute of Drug Abuse, NIDA. E aí, ele tem 13 preceitos fundamentais para os tratamentos de dependência química, que é o seguinte: não tem tratamento apropriado para todas as pessoas. É básico, por isso que no Brasil a gente trabalha com um projeto terapêutico singular. Ah, mas eu tenho uma prima que tem uma colega que conhece uma menina que fez o tal tratamento. Funcionou para ela, não vai funcionar para você. O tratamento tem que estar disponível o tempo todo, né? Não dá para você ir numa comunidade, trabalhar, fazer uma intervenção e depois ir embora e deixar aquela pessoa lá. É um projeto de longo prazo. Então, se não está disponível, o tratamento deve abarcar múltiplas necessidades do indivíduo, não apenas o uso de drogas, porque o uso de drogas tem impacto social, afetivo, familiar, cognitivo, tudo aquilo que a gente já trabalhou. Deve ser avaliado e modificado permanentemente de acordo com as necessidades do usuário. É aquela retroalimentação do PTS, Projeto Terapêutico Singular, que a gente falou. Tem que possuir uma duração adequada, né? Então assim, eu não vou ficar, né, tratamento de 8 anos, de 10 anos de duração. Quanto tempo vai durar esse tratamento, esse PTS, tá certo? A psicoterapia, que é individual ou de grupo, são componentes que são essenciais. O problema é que, assim, terapia não é chiclete que você consegue comprar na esquina e é barato, não é acessível para todo mundo. E não é todo lugar que tem psicoterapia no SUS. Eu atendo no SUS, somos 30, numa cidade com milhões e milhões de habitantes no município. O estado tem alguns. Aí você tem que ver aí, vai atender aonde? Nas universidades, nas escolas, né? Universidades que tem clínica e escola. Isso tudo tem que ser verificado. É claro que ajuda, é claro que é fundamental, mas tem acesso? Tá certo? E isso tem que ser tudo muito bem pensado. As abordagens farmacoterápicas existem para isso, e para isso existem os médicos e os farmacêuticos, não só para prescrição, mas para assistência farmacêutica nesses momentos, né? Tem que fazer um tratamento integrado de comorbidades, porque essa pessoa muitas vezes tem um outro transtorno psiquiátrico, né? E o uso de drogas é só mais uma faceta, uma casca da cebola. O Freud tinha essa teoria de que nós somos uma cebola, e como uma cebola nós temos várias cascas, e o uso de drogas pode ser só uma delas. A desintoxicação é apenas o primeiro passo, nos casos em que ela acontece, tá certo? O tratamento não precisa ser voluntário para ser efetivo. Isso aqui é uma polêmica e muita gente discorda, eu também sou o que discorda. Depende muito do grau, do tipo de droga, do tipo de intoxicação, e isso daqui dá uma brecha para a internação involuntária e para a internação à força, que é muito complexa, que não é proposta, tá certo? É claro que nos casos de intoxicação aguda, grave, em que a pessoa precisa ficar no local durante um tempo, tem os hospitais, tudo é avaliado por um médico, pelo juiz, e não cabe a gente julgar e nem interferir nisso, tá certo? O uso de drogas durante o tratamento tem que ser monitorado, a pessoa tem que ter liberdade para virar para você e falar assim: usei e tive uma recaída. A gente vai ver a questão da recaída. Os meus pacientes falam, usuários, olha, tive uma recaída, faz parte, né? É importante a gente ter paralelo a isso, né, vínculos com programas de IST, né? E aí, IST aqui, gente, porque não se fala mais a sigla DST. Não são doenças sexualmente transmissíveis, são infecções sexualmente transmissíveis. E aí é muito importante que se tenha um vínculo ou um tipo de parceria, porque essas pessoas precisam ser testadas, porque muitas vezes, né, a vulnerabilidade delas pode tê-las colocado em risco de contração de alguma das infecções, seja HIV, hepatite, sífilis, e isso precisa ser tratado, né? E lembrar que o último passo que eles colocam é que o tratamento da dependência
é um processo a longo prazo e que requer múltiplas etapas de tratamento. Não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, né? Nesse processo do consumo de drogas, a gente tem que levar em consideração a pessoa, ou seja, as características e a história de vida dela. A gente tem que levar em consideração a droga, a substância que está sendo utilizada, né? Qual é o potencial de dano que ela tem no organismo. A gente tem que levar em consideração o contexto sociocultural desse sujeito, quais são as características sociais, culturais, históricas, econômicas que determinam a oferta e a demanda para o uso dessa substância. Isso faz parte, né? Existem 3 estratégias, né, adotadas para o controle de uso de droga. A redução da oferta, que é a erradicação, repressão do tráfico, que isso não vai conseguir, não acontece em lugar nenhum no mundo, né? A redução de demanda, que é você desestimular o uso e o tratamento, que a gente pode fazer. E a redução de danos, que é uma abordagem que foi trabalhada muito na questão de prevenção de HIV, AIDS, hepatites, e que a gente trabalha com álcool e outras drogas, e que a gente vai ver lá no próximo módulo como é que a gente trabalha a redução de danos, né? Bom, vamos pensar então nessas intervenções, né? Essas intervenções psicossociais, elas precisam ajudar o indivíduo a estabelecer vínculos, ele tem que estabelecer e restabelecer vínculos, ela tem que ter sempre a proposta de reinserção social, ou seja, ele foi excluído, né? O usuário de álcool e outras drogas a longo prazo, ele acaba sendo excluído socialmente. Ele vai precisar estabelecer relações sociais que sejam trocas saudáveis. Aquilo que eu falei, a pessoa que usa, por exemplo, cocaína durante muitos anos, só tem amigos que usam cocaína ou que aceitam o uso de cocaína ou que vão a locais que usam cocaína, então as relações não são saudáveis. E essa pessoa vai precisar trabalhar essas relações, tá certo? A pessoa vai ter que deixar de estabelecer relações objetais para estabelecer relações subjetivas, ou seja, relações que não sejam de troca para relações de troca afetiva. É deixar de ter relações de interesse para relações que tenham trocas afetivas e subjetivas. A pessoa vai ter que aprender a lidar com as frustrações, com as inseguranças, com as dores, com os sofrimentos, porque é muito comum a droga ser uma fuga para isso, né? A gente tem que aprender a lidar com frustração. A gente não consegue satisfazer tudo. Lidar com frustração é algo que a gente aprende lá desde a infância. E muitas vezes esses usuários de álcool e outras drogas não sabem lidar com essas frustrações. E tem que ser um elemento para ajudar o outro. Essa intervenção tem que ser um elemento para ajudar essas pessoas, tá certo? A gente tem que pensar sempre em fatores de vulnerabilidade, né? Primeiro, como é que está a disponibilidade, né, na casa dos amigos, como é que está o acesso a essa droga. O acesso é feito em casa, é através do amigo, é através de um comércio sem fiscalização que vende álcool para adolescentes e para crianças e cigarro, né? Como é que é também a filosofia de vida desses sujeitos? A família encara isso como normal, né? A família encara isso tranquilamente. Eu já atendi pessoas em que moravam no mesmo terreno que o cunhado era um traficante de drogas. E aí, como é que você vai lidar com essas demandas? Como é que você reconstrói vínculos e espaços com essa pessoa se a droga ela só está vindo de dentro de casa, né? A gente tem que identificar características de personalidade desses sujeitos, né? Baixa autoestima, baixa confiança, agressividade, busca de novidade, impulsividade, rebeldia, a dificuldade de aceitar e de ser contrariado, são características comuns a esses sujeitos que precisam ser identificadas como vulnerabilidades. Transtornos psiquiátricos pré-existentes também tornam a pessoa mais vulnerável no tratamento. Transtorno de conduta, de hiperatividade, déficit de atenção, depressão, ansiedade. Mas por que hiperatividade, né? É simples, né? Normalmente as pessoas com hiperatividade ou com déficit de atenção ficam entediadas em relação à vida, porque ou tem alguma dificuldade de aprendizagem ou as coisas não têm muita graça e as pesquisas mostram que eles acabam indo para o caminho de uso abusivo de substâncias porque é tudo meio entediante. Agora, a gente tem fatores de proteção também que a gente tem que identificar nesses sujeitos. Um bom relacionamento familiar é o fator de proteção. Essa família está junta, está próxima, ela está presente, né? A capacidade de supervisão e monitoramento que a gente vai ter nesse sujeito, contato com seus familiares, e se essa pessoa tem noções claras de limites que são estabelecidos, que vão ser estabelecidos no projeto terapêutico singular, né? A gente tem que ter isso muito claro, tá?
A abordagem é o primeiro passo a ser dado para que o diagnóstico, né, possa ser feito, mas não se esgota depois de que ela é estabelecida. Abordar esses sujeitos. Eles podem ser abordados na rua, com as pessoas que trabalham em consultório de rua, mas eles podem também vir até você. Quem trabalha com pessoas em situação de risco, por exemplo, né, tem que compreender que tem que respeitar a cultura, as regras, os valores, né? Vai se deparar muitas vezes com padrões que são muito diferentes do seu, com núcleos familiares diferentes dos seus, com religiões, e naquele momento não importa. E aí você tem que se questionar assim, primeiro, qual é a minha atuação? Qual é a minha função aqui enquanto profissional? Né? Eu sou um terapeuta de referência, eu sou um profissional atuando aqui, qual é a minha área de atuação e a minha limitação profissional e pessoal para isso. E também tenho que saber a minha limitação emocional, que eu tenho que encontrar as possibilidades dentro de mim, até onde eu posso atuar. E aí você tem que reavaliar e sempre redirecionar, se você vai conseguir ou não trabalhar com essas demandas, tá certo? A função do profissional nesses processos de tratamento é auxiliar esse sujeito a desenvolver uma autonomia. Nós somos mediadores e a gente aponta situações, a gente não se transforma em juiz, a gente mostra soluções, mostra saídas, mas a gente não julga, tá certo? Então, toda vez que você precisar, por exemplo, estar lidando com alguém, você precisa fazer o encaminhamento para algum serviço ou para algum local, você tem que ser responsável por isso. E aí as orientações são sempre assim. Você tem que ter conhecimento sobre o horário de atendimento do local para onde você está encaminhando. A unidade tem que saber da existência das ações do programa de redução de danos, né? É importante você ter o nome de um profissional de saúde, né, que você está encaminhando esse sujeito, fazer o encaminhamento para o escrito, ter o retorno da pessoa, de como é que ele foi atendido naquele local. Você tem que se responsabilizar. Eu trabalho num local que não tem psiquiatra, mas quando eu preciso encaminhar para um psiquiatra, eu sei aonde pode ir, o horário de atendimento, sei como é que eles trabalham lá, sei o nome do profissional, encaminho por escrito e depois eu chamo esse sujeito de volta. Como é que você foi atendido? Vamos lá. É você se responsabilizar por essa pessoa, não é sair descartando, tá certo? Aí quando a gente pensa, né, nossa, mas um programa de tratamento para dependência química, né? Eu preciso montar um programa de tratamento de dependência química, eu quero atuar nessa área, eu preciso entender. Cara, não é uma coisa muito simples, é uma coisa bastante grande e extensa. Então, esse gráfico aqui, que também é do NIDA, ele mostra como é que os melhores programas funcionam, né? É uma combinação de serviços e atendimentos e terapias. Tem um processo de entrada e avaliação, a pessoa é assessorada, tem psicoterapia, tem um plano de tratamento de terapêutico singular, faz-se um monitoramento do uso de drogas, tem uma equipe multidisciplinar, acesso à medicação, cuidados contínuos, mas ao mesmo tempo, em volta desse sujeito, em volta desse projeto, a gente tem que pensar se existe creche, porque essa pessoa pode precisar voltar a trabalhar e tem uma criança, orientação vocacional, essa pessoa pode precisar saber o que ela quer ser da vida, né? Serviços de saúde mental disponíveis, outros médicos para outros problemas dermatológicos, estomacais, abordagens educacionais de formulação, de voltar à escola, diagnóstico e tratamento para... Aqui ainda está DST porque é antigo, tá? Mas é DST. Apoio jurídico, nossa, as pessoas às vezes têm filho, precisa de pensão, resolveu o divórcio, alguém passou a perna, né? Orientação financeira, o brasileiro não sabe lidar com dinheiro, não sabe. Tem uma moça fantástica nas redes sociais chamada Nath Finanças e que ela ensina as pessoas de baixa renda a como controlar a educação financeira que a gente nunca aprendeu. A gente não aprendeu a não usar cheque especial, a não estourar o cartão de crédito, a controlar, a diminuir a luz, a parar de gastar dinheiro comendo fora. Orientação financeira é fundamental, né? Muitas vezes você tem que pensar na questão do albergagem, transporte. Às vezes a pessoa tem que ir no tratamento com um psiquiatra que é do outro lado da cidade, mas ela não tem dinheiro para ir. Como é que esse projeto vai fazer isso? Então, assim, é sempre pensar numa proposta de projeto que tenha tudo isso, né? Só para vocês entenderem essa pirâmide, né? Os centros de excelência de pesquisa, ensino e tratamento de dependência química, eles têm as clínicas de tratamento que tem alguns tipos de internação, eles têm enfermarias de desintoxicação, isso aqui é o ideal, tá, gente? Eles têm o hospital dia, que tem atendimento de álcool e drogas, aqui agora já tem até o hospital dia particular,
ele tem moradia assistida, ambulatório especializado, a unidade comunitária, tem grupos de autoajuda, que é fundamental, narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, pessoas que amam demais, né, pelas questões afetivas, unidades comunitárias de saúde mental, hospital psiquiátrico não depositário, diante da reforma psiquiátrica, hospital de especialidades para os quadros subjacentes, hospital de saúde mental, hospital geral, ambulatório de saúde mental, e aí você tem empresas, escolas, ambulatórios, albergues e tudo. Isso aqui seria perfeito, né? Onde você consegue ter uma pirâmide de acompanhamento caso você precise o tempo todo, né? Então, assim, a gente tem alguns modelos de sugestão que são baseados no modelo britânico, depende muito da avaliação, né, e depende muito da rede que existe, né? O primeiro modelo é o modelo de aconselhamento e informação. O que a gente propõe nesses modelos? A gente dá informação, a gente proporciona aconselhamento profissional, né? Fala sobre os problemas físicos e psicológicos secundários ao uso de drogas, pode falar sobre reduzir ou interromper o consumo, reduzir alguns danos, onde encontrar ajuda especializada se eu não posso oferecer, onde encontrar ajuda especializada para outras complicações e necessidades, aonde que tem uma assessoria jurídica legal, aonde que tem um tratamento dermatológico, tem que saber tudo. O nível de atendimento ele pode ser em todos os níveis, e a população aqui alvo são usuários, familiares, comunidade. Eu já cansei de atender mãe, pai, vó, de dependente químico, explicar para eles aonde podia buscar ajuda, como podia, como precisaria. Isso é uma questão de psicoeducação, né? Esses serviços, a característica deles, claro, gratuito, confidencial, né? Não é para sair discutindo com todo mundo, adaptado culturalmente. Tem que tomar cuidado com populações específicas, grávidas, adolescentes, tal. A gente tem um modelo de aconselhamento estruturado, que aí assim já vai utilizar o relacionamento com esse próprio conselheiro para propiciar essa oportunidade de atendimento, de buscar a cidadania, de ter uma construção mais autônoma e satisfatória. Aí tem que ser executado por pessoas que são especialistas lá com formação específica. Pode ser aplicado em serviços especializados e comunitários, tá certo? Em alguns de internação. E aí usuários de substâncias psicoativas que precisam ser indicados para ser atendido ali. Os programas comunitários estruturados, né, que são esses que são feitos muitas vezes por ONGs, por pastorais, melhorar o funcionamento social das pessoas e a reabilitação, desenvolver habilidades sociais e vocacionais das pessoas, promover independência pessoal e responsabilidade, melhorar as questões relacionadas ao uso de drogas e as complicações físicas e psíquicas. É um atendimento especializado comunitário para pessoas com diagnóstico de uso nocivo e de dependência, tá? E tem que ter uma equipe não só especializada, mas também como uma não especializada, é importante isso, tá? Existe também a internação para desintoxicação, que é utilizada nos hospitais psiquiátricos ou no CAPS-EAD, que é muito mais específico, tá certo? E basicamente isso, gente, assim, são modelos diferentes, mas entendendo que existem possibilidades distintas de acordo com cada região, com cada serviço. Mas é muito importante o profissional ter em conta essa questão da sua responsabilidade, da sua responsabilidade afetiva profissional em entrar nisso a fundo e ajudar esse sujeito em construir com ele algo que seja satisfatório, tá bom? A gente ainda tem mais aula pela frente.